Laila, você sempre quis trabalhar com estética? Você sempre quis fazer biomedicina? Como que começou sua trajetória? Vamos contar? Vocês me perguntam se eu sempre quis trabalhar com a biomedicina, se eu sempre quis fazer biomedicina. E não, eu tinha uma área que eu gostava muito mais e eu tinha uma área que eu detestava, que era a área das exatas. Eu detestava trabalhar com números. E eu adorava a área da saúde, eu adorava a fisiologia, eu adorava a bioquímica, eu adorava entender como é que funciona o organismo por si só. Então eu falava que eu queria trabalhar com medicina. E mal sabia eu a complexidade que é uma faculdade de medicina, enfim. E eu também tinha as minhas séries da vida que eu adorava acompanhar, uma delas é CSI, vocês com certeza devem conhecer, eu adorava CSI. CSI Las Vegas, tá? Não vem com Miami, com Nova York, não. Eu adorava o Grissom, a Sarah, a Catherine, amava. Então eu tinha aquele mundo CSI ali pra eu me inspirar. Eu queria trabalhar com a área da saúde, que querendo ou não, tá ali. Eu queria entender porque as pessoas estavam morrendo, então eu pensava muito no legista, tanto que eu falava que se eu fizesse medicina, eu queria ser uma médica legista, porque eu queria saber porque as pessoas morriam, tudo isso baseado na série de CSI. Eu queria também ser perita criminal, ir até o local e também adorava a parte laboratorial, que é a parte toxicológica da coisa. Eu achava aquilo o máximo. Então eu tinha essas três vertentes para eu seguir. Chegando ali no ensino médio, que é o primeiro, segundo e terceiro ano, a gente tem essa pressãozinha maior, né? Pra saber o que vai fazer da vida, que faculdade vai fazer, que faculdade que não, que curso vai fazer. E aí eu comecei a pesquisar a fundo e foi ali que eu descobri a biomedicina. Não era medicina, até porque eu não tinha condições de fazer uma faculdade de medicina, meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade de medicina para mim, eu também não tinha condições de arcar com os custos de fazer um cursinho preparatório para se passar na faculdade de medicina. Então, naquela época, a medicina para mim era assim, outro mundo, era impossível, eu não conseguia. E aí eu conheci a biomedicina, que era mais perto da medicina e que ainda assim não tinha aquela complexidade absurda e que te abria vários leques para você trabalhar. Quando eu vi que a biomedicina, você fazendo biomedicina, você conseguiria trabalhar sendo perita criminal, conseguiria trabalhar nos laboratórios de toxicologia, conseguia trabalhar com imunologia, com reprodução humana. Nossa, ali eu me encontrei. Ali eu tive certeza absoluta, não, é biomedicina que eu quero fazer. Me inscrevi na faculdade São Judas Tadeu, aqui em Santos. Na época era Unimonte, então eu me inscrevi na Unimonte. Eu brinco que eu entrei sendo Unimonte e saí sendo São Judas. Eu entrei na faculdade de biomedicina para isso, para trabalhar com toxicologia, perícia e o mais próximo do legista que eu pudesse estar. E, gente, a faculdade de biomedicina, eu adorei a faculdade. Cada semestre que passava, cada matéria que passava, anatomia, reprodução humana, gente, vocês não têm noção. Quando eu vi reprodução humana ali, eu falava pra todo mundo, não, esquece toxicologia, eu vou trabalhar com reprodução humana. Eu amava a matéria. Imunologia, eu adorava a matéria imunologia. Então, assim, cada semestre, cada matéria que ia passando da biomedicina, eu ia me apaixonando mais. E a biomedicina, ela te oferece isso, né? Ela te oferece vários leques de oportunidade de várias profissões que você pode seguir dentro da biomedicina. E a estética não tava entre elas não, pra te falar a verdade. E aí foi passando, sempre com perícia. Quando chegou a matéria de toxicologia, gente, eu me sentia ali uma CSI, eu amava. E eu peguei uma professora, Verônica é o nome dela, uma querida. E ela era conhecida na faculdade por fazer essas dinâmicas voltadas pro CSI, porque ela dava essa aula de toxicologia. E muitas das pessoas que vão para a área da biomedicina trabalhar com tóxico são as pessoas que gostam da série CSI e querem, né, viver aquilo. E ela fazia essas dinâmicas voltadas para a série de CSI. Gente, era um barato, eu amava. Enfim, foi passando a faculdade, eu fui terminando e tudo mais, acabei a faculdade.
Quando a gente acaba a faculdade, você cai num limbo absurdo, né? Você cai num abismo que ninguém nunca conta pra você. Porque, assim, você estuda 4 anos, a faculdade de biomedicina foi 4 anos, então você estuda 4 anos, você já sai enquanto você tá fazendo a faculdade, você acha o quê? Que você vai sair dali cheio de trabalho, cheio de oportunidades. Você vai sair da faculdade já conseguindo um emprego, já faturando muito dinheiro. Não é nada disso que acontece, tá? Deixa eu já te contar pra você. Você sai da faculdade, você não tem nada assim. Você sai da faculdade, você não tem um emprego. Isso nós, meros humanos mortais. Não falando do pessoal que já tem o que indica, que já vem do berço de ouro, que já tem a clínica ali, que já tem o pai que vai montar a clínica. Não falando dessas pessoas. Falando dos meros mortais mesmo, do pessoal que não tem esse custo para se manter, esse custo para criar um laboratório, uma clínica, não. Então, eu saí da faculdade, eu precisava de um trabalho e eu não conseguia trabalho. Eu não conseguia quem indicava. Eu lembro que eu ia com a minha tia na prefeitura para conversar com os vereadores, para ver se eles me colocavam dentro de um laboratório de banco de sangue, porque hoje em dia eu não sei como é na sua cidade, mas aqui, para você entrar num laboratório de um hospital municipal, no hospital da prefeitura, você precisa muito ter quem indica. Você precisa que algum vereador, infelizmente, tá, gente? Infelizmente, você precisa que alguém ali te coloque no meio, porque senão você não consegue mesmo. E aí eu ia com a minha tia procurar vereadores, procurar gente para tentar me colocar nessa posição de trabalhar no laboratório. Não consegui. Fiquei 6 meses no limbo eterno, um abismo absurdo de quando você sai da faculdade, você sabe tudo, você ficou 4 anos estudando, você cria todo um conhecimento, e aí você sai da faculdade e você vê que aquele seu conhecimento não vale de muita coisa, sabe assim? Fiquei num limbo absurdo. Passou esses 6 meses, eu comecei a pesquisar e comecei a ver que tinha uma galera que estava trabalhando com estética e que trabalhar com estética você ganhava um dinheiro e que você podia trabalhar por conta. Você não precisava fichar, você não precisava ser CLT, você não precisava trabalhar em algum lugar específico. Você podia trabalhar por conta. Virou a chavinha. E aí eu comecei a pesquisar mais essa questão da estética. Ainda não era uma coisa que eu gostava, mas eu precisava disso porque eu precisava de dinheiro, eu precisava trabalhar. Foi quando me virou a chavinha mesmo e eu comecei a comprar materiais para trabalhar a domicílio. Comprei uma maca, usado, tá? Tudo no OLX. Comprei uma maca, aí fui comprar produtos para fazer massagem, para fazer limpeza de pele. Fui comprando tudo isso para trabalhar na casa das pessoas. Trabalhei a domicílio uns 2, 3 meses. Depois que eu trabalhei a domicílio, apareceu uma clínica pequena, bem pequena, de bairro, na minha cidade, que eu podia levar o meu trabalho nessa clínica, sabe? Mas sabe aquelas clínicas que você trabalha, mas que você que tem que atrair o seu cliente, as pessoas vão lá, você que vende. Basicamente você trabalha por conta ali, só que você tem um espaço. E essa clínica, ela não me cobrava o aluguel, não me cobrava nada. Só que eu ainda assim, para eu ganhar dinheiro, eu precisava das minhas clientelas. Então, eu tava tendo o mesmo trabalho que a domicílio. Eu só não precisava ir nas casas das pessoas, mas eu precisava mandar mensagem, precisava atrair cliente e tudo mais para aquela clínica. E eu continuei fazendo limpeza de pele, fazendo massagem modeladora, fazendo massagem relaxante. Até que entraram outras 2 biomédicas. Elas chegaram, elas viram que eu era biomédica, que eu era formada em biomedicina, e elas falavam: meu, por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo limpeza de pele só? Por que você tá fazendo massagem? Meu, você é biomédica. Você pode trabalhar com enzimas, você pode trabalhar com botox, você pode trabalhar com harmonização. O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo limpeza de pele? Acorda pra vir. Gente, aquilo ali foi uma virada de chave absurda. Porque eu de fato não sabia. Eu tinha as minhas amigas que queriam trabalhar com estética, mas eu não sei o que aconteceu. Eu sempre fui muito quietona, eu sempre fui muito tímida. Eu nunca fui daquelas meninas que vai à frente, pesquisa, vê o que dá pra fazer. Não, eu sempre... Isso é um defeito meu. Eu sempre esperei muito que as pessoas fizessem por mim. E nisso que ela falou isso, virou uma chave absurda. E aí, depois disso, comecei a aprender muita coisa com ela. Ela tava se cursando, né, biomedicina, como eu falei pra vocês, mas ela já tinha conhecimento em aplicação de enzimas,
hidrolipólise, ela mexia com aparelhos, então carboxterapia. Ela já trabalhava com todos esses aparelhos e eu consegui aprender muito mais com ela. Ela te ensinava tudo que ela sabia e ela não precisava de nada em troca daquilo, ela genuinamente te ensinava. Eu agradeço aquela mulher todos os dias para Deus até hoje. O que ela precisar de mim, assim, eu vou ajudar sem pensar duas vezes, porque ela foi um anjo na minha vida, literalmente. Ela virou a minha chave, ela viu que de fato eu tinha potencial para fazer mais do que eu estava fazendo. Não que era ruim, tá, gente? Não entendam mal. Não que tava ruim eu fazer só limpeza de pele, só massagem, só modeladura. Mas eu tinha feito biomedicina. Eu tinha cursado biomedicina. E um biomédico, ele pode fazer muito mais do que isso. Não só isso, mas muito mais e muito além. E eu até então não tinha esse conhecimento e essas meninas me trouxeram. E aí foi quando eu procurei a minha pós em estética e comecei a trabalhar com harmonização de fato, com botox, com preenchimento, Foi ali que eu peguei as minhas primeiras experiências. Eu gostei muito, 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 muito. Gostei muito da pós em biomedicina estética e foi aí que eu comecei a caminhar mais nessa área. Terminei a minha pós em estética avançada. Eu continuei trabalhando por mim, eu ainda não tinha condições de ter a minha clínica própria. E eu lembro que eu cresci numa comunidade, né? Aqui em Cubatão, na Baixada Santista. Eu cresci numa comunidade e naquela época que eu namorava, e a minha sogra, ela tinha um espaço do lado da casa dela como se fosse uma garagem. Na comunidade ainda. Ela tinha esse espacinho e ela falou: ó, eu tenho essa salinha aqui, se você quiser começar a atender nela, não tem problema, ela é sua. E ali eu comecei, ali eu fiquei super animada junto com meu namorado na época, hoje ele é marido. Naquela época eu fiquei super animada, comecei a decorar, deixei tudo bonitinho no meu espaço. Eu falava assim pra mim: não tem problema que é numa comunidade, não tem problema que é numa favela, mas eu quero que a minha paciente entre nesse espaço e esqueça completamente a região que ela tá. E ali eu comecei a atender, decorei bonitinho, ganhei um lustre mó bonitinho da minha sogra, coloquei no meio, ela me apoiou super, fiz a inauguração, foi muito legal, foi família, foi muito, muito, muito bacana. Meu primeiro espaço dentro de uma comunidade. E ali eu vi que eu comecei a fazer dinheiro, eu vi que eu podia ir muito além. Nossa, eu amei. Tinha seus dias ruins, afinal era uma comunidade, se chovesse muito, alagava tudo. Pronto, alagou, eu não atendo mais, e aí eu ficava na minha salinha presa porque tava tudo alagado. Tinha também as pacientes que falavam, que eu atendia no centro, ela falava: ah, mas ali não é um lugar estranho, tipo, ah, mas ali passando determinada escola não tem um povo estranho ali. E aí eu ficava meio naquelas, eu não tem povo estranho não, pode ficar tranquila que o povo daqui é muito mais sensato, muito mais humilde do que o pessoal que mora no seu bairro, assim, sabe, brincando. Mas eu enfrentava esses preconceitos e tudo. Tinha, claro que tinha os seus momentos ruins, mas tinham muitos mais momentos bons. Vi que o negócio estava crescendo, vi que eu estava atendendo muita gente, e depois de um tempo eu vi que as pessoas de outros bairros estavam indo até lá. Não só a galera daquele bairro, não só a galera da comunidade, mas de outros bairros. Vinham gente de bairros distantes. Quando eu cheguei nessa fase de eu ver que pessoas de outros bairros estavam indo naquela sala para ser atendida por mim, eu conversei com meu namorado e falei: opa, acho que agora é a hora da gente pegar um espaço num bairro melhor, num bairro mais acessível. E aí fizemos. Então, dessa comunidadezinha, eu já fui por uma sala para um bairro nobre, na Vila Nova. Eu acho que você que é aqui de Cubatão, se esse vídeo chegar até você e você for de Cubatão, você vai saber o que eu tô falando. Mas se não for, eu acho que você vai ficar meio perdida nessa questão de localidades. Mas é isso, eu tava numa comunidade, numa favela, e dessa comunidade eu peguei uma sala num bairro mais nobre, num bairro mais acessível, onde passava ônibus na via, onde tinha lugar para estacionar, onde tinham mais outras lojas, tinha uma rotatividade de gente passando ali, então eu era mais vista por essas pessoas.
E aí eu montei a minha salinha também. Comprei uma maca mais bonita, comprei um balcão bonito. Nessa sala tinha banheiro, na sala da minha sogra não tinha banheiro. Os pacientes que queriam usar o banheiro tinha que ir na casa da minha sogra. Comprei um ar-condicionado. Nossa, ali eu já tava me sentindo também. Eu saí de uma comunidade e fui para um bairro nobre. Enquanto eu tava atendendo ali na Vila Nova, me apareceu a oportunidade de eu atender em Santos, uma outra cidade. Atender em Santos na Avenida Ana Costa, então eu iria direto para a Avenida Ana Costa. Ali parece que a ficha ainda não cai, sabe? Mas fiquei super feliz, super animada. A gente vai avançando, né? Eu acho que quando a gente trabalha por conta, quanto mais avanços a gente tem na nossa área, né, mais grato a gente fica. Então, o que eu quero com esse vídeo? Além de contar a minha história, além de vocês conhecerem a Laila, é te mostrar que você também pode percorrer esse caminho todo e chegar onde você quer chegar, sabe? Principalmente se você é uma biomédica, se você é uma estudante que tá querendo cursar biomedicina, tá querendo seguir o caminho da estética. O caminho é árduo, se você não tem, como eu falei lá no começo do vídeo, se você não tem esse quem indica, se você não tem quem te ajude financeiramente, o caminho é árduo, mas vale a pena. Eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, eu acredito que tem muito caminho ainda pela frente, mas chegar onde eu estou hoje já é muito gratificante. Eu sinto que se você chegar também, você vai se sentir muito grata. É isso, vou finalizando o vídeo por aqui. Contei um pouquinho de como eu comecei na área da biomedicina, como eu comecei na área da estética. Eu sei que desse vídeo provavelmente vão vir mais dúvidas e vai ter muito mais conteúdo ainda pela frente, porque como eu falei pra vocês, eu ainda não tô no auge da carreira, então tem muito caminho aí pra ser percorrido e muita coisa pra ser contada. Então eu vou terminar esse vídeo, essa história por aqui. E fica ligadinho que vai ter mais vídeos contando da minha história, contando de mim, contando do meu consultório, tirando dúvidas de pacientes e de outros profissionais também, tá?